Libra, a sua próxima semana pode ser resumida em uma palavra: alinhamento. E o que isso significa para você vai ficar claro antes deste vídeo acabar. Alinhamento é quando o que você sente, o que você pensa e o que você faz apontam na mesma direção. Para a maioria das pessoas, isso acontece naturalmente em alguns momentos da vida. Para Libra, isso é raro. Porque você vive em constante negociação interna. O que sente diz uma coisa. O que pensa diz outra. O que faz é frequentemente um compromisso entre os dois que não satisfaz nenhum deles completamente. E o resultado é aquela sensação persistente de estar vivendo ligeiramente fora de sintonia. Não completamente errado, mas nunca completamente certo. Sempre um pouco deslocado. Sempre um pouco desconfortável. Sempre com a intuição de que algo poderia estar melhor, mas sem saber exatamente o que. Essa fase está mudando isso. A energia que está se movendo ao redor de Libra esta semana é uma energia de alinhamento. Uma energia que vai começar a sincronizar partes de você que estiveram desconectadas por tempo demais. E quando essa sincronização acontecer, a sensação vai ser inconfundível. Vai ser como quando um instrumento que estava levemente desafinado é finalmente ajustado. A nota é a mesma, mas soa completamente diferente. Mais limpa. Mais clara. Mais bonita. Sintonia 1. O primeiro aspecto do alinhamento que vai se manifestar esta semana é interno. Uma clareza crescente sobre o que você realmente quer. Não o que deveria querer, não o que os outros querem para você, não o que parece mais sensato ou mais seguro. O que você quer de verdade. Essa clareza pode chegar de formas diferentes. Pode ser um momento de silêncio onde a resposta simplesmente aparece. Pode ser uma conversa onde você ouve a si mesmo dizer algo que nem sabia que pensava. Pode ser um sonho que traz uma mensagem simbólica mas impossível de ignorar. Pode ser simplesmente um sentimento no peito que diz que isto é o caminho com uma certeza que a mente não consegue questionar. Quando essa clareza chegar, não a analise. Não a pese. Não a submeta ao tribunal interno onde cada desejo é julgado por viabilidade, responsabilidade e aceitação social. Apenas receba. Anote se precisar. Mas não a destrua com pensamento excessivo. Porque essa clareza é frágil no início. É como uma chama recém-acesa que pode ser apagada por vento demais. O excesso de pensamento é esse vento. Proteja a chama. Deixe-a crescer. E quando estiver forte o suficiente para resistir aos questionamentos da mente, aí sim permita que seja examinada. Mas não antes. Sintonia 2. O segundo aspecto é relacional. Esta semana, as relações que estão alinhadas com quem você está se tornando vão se fortalecer de forma visível. E as que não estão vão mostrar sinais claros de desalinhamento. Pode ser uma conversa que flui com uma facilidade surpreendente com alguém que antes parecia distante. Pode ser um desconforto crescente com alguém que antes parecia confortável. Pode ser a percepção súbita de que certas dinâmicas que aceitava já não te servem. Essas movimentações relacionais não são aleatórias. São o resultado direto do seu alinhamento interno começando a se refletir no externo. Quando você muda por dentro, o reflexo no espelho do mundo muda também. As pessoas que combinam com a nova versão se aproximam. As que combinavam com a antiga se afastam. E nenhuma das duas coisas requer esforço da sua parte. Acontecem organicamente quando o alinhamento está em curso. A sua única função é observar e não resistir. Não segurar quem está se afastando. Não empurrar quem está se aproximando. Apenas permitir que o rearranjo aconteça com a confiança de que o resultado será mais verdadeiro do que o arranjo atual. Sintonia 3. O terceiro aspecto do alinhamento é prático. Decisões que pareciam impossíveis vão começar a parecer óbvias. Caminhos que estavam nebulosos vão ganhar contorno. Opções que te dividiam vão perder a capacidade de te paralisar. Isso acontece porque quando existe alinhamento interno, a bússola funciona. E quando a bússola funciona, cada encruzilhada se torna mais simples. Não porque as opções mudaram, mas porque você mudou. Agora sabe o que quer. Agora sabe o que precisa. E com essa clareza, as decisões que antes exigiam semanas de análise podem ser tomadas em minutos. Essa experiência vai ser libertadora para Libra. Porque a indecisão não é uma característica que você escolheu. É uma consequência do desalinhamento. Quando partes de você querem coisas diferentes, decidir é impossível. Mas quando todas as partes apontam na mesma direção, decidir é natural. É fluido. É quase automático. E essa fluidez é o que o alinhamento oferece. Não a eliminação das opções, mas a capacidade de navegar entre elas com graça. Sintonia 4.
Quero falar sobre algo que pode acontecer esta semana e que inicialmente pode parecer negativo. Desconforto. Um desconforto que vem de perceber com clareza onde a sua vida está desalinhada. Áreas que você evitava olhar vão se tornar impossíveis de ignorar. Compromissos que mantinha por inércia vão parecer insuportáveis. Situações que tolerava vão gerar uma irritação inédita. E esse desconforto não é um problema. É o alinhamento fazendo seu trabalho. É o seu sistema inteiro dizendo que agora que sabe o que quer, não consegue mais fingir que o que tem é suficiente. Esse desconforto é produtivo. Ele é o combustível que vai te mover em direção às mudanças necessárias. Sem ele, você continuaria na zona de conforto indefinidamente. Com ele, a motivação para mudar se torna maior do que a resistência para permanecer. Não lute contra o desconforto. Não tente eliminá-lo com distração ou racionalização. Sinta-o, deixe que ele te mostre exatamente onde a mudança precisa acontecer. Porque cada ponto de desconforto é um ponto de desalinhamento. E cada ponto de desalinhamento é uma oportunidade de ajuste. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sintonia 5. Existe uma dimensão espiritual do alinhamento que Libra precisa ouvir. Quando você está alinhado, a conexão com algo maior se intensifica. Chame como quiser: universo, Deus, fonte, energia, intuição. O nome não importa. O que importa é que quando as partes de você estão sincronizadas, a capacidade de receber orientação sutil aumenta exponencialmente. Coincidências significativas começam a aparecer com mais frequência. Pensamentos intuitivos chegam com mais clareza. Decisões que antes exigiam esforço parecem ser guiadas por algo que transcende a lógica. Essa conexão não é mística no sentido de ser inacessível. É prática. É o resultado natural de estar presente, honesto e alinhado. Quando o ruído interno diminui porque os conflitos entre sentir, pensar e agir se resolvem, o sinal que vem de cima fica mais audível. E esse sinal está tentando te guiar há muito tempo. Estava lá em cada momento de intuição que você ignorou. Em cada pressentimento que descartou como irracional. Em cada sensação no corpo que preferiu racionalizar. Agora, com o alinhamento em curso, essas mensagens vão chegar mais fortes. Preste atenção nelas. Confie nelas. Haja com base nelas. Porque elas sabem mais do que a sua mente racional é capaz de processar. Sintonia 6. Vamos falar sobre o que o alinhamento significa para a sua vida profissional esta semana. Se você tem sentido que o seu trabalho não reflete quem você é, essa sensação vai se intensificar. Mas junto com ela vai vir uma clareza sobre o que precisaria mudar para que houvesse mais verdade na forma como você ganha a vida. Pode ser algo grande como mudar de carreira. Pode ser algo menor como estabelecer limites no ambiente de trabalho. Pode ser a percepção de que um projeto paralelo merece mais atenção do que o trabalho principal. Qualquer que seja a revelação, ela vem do lugar do alinhamento. Do lugar onde o que você faz para viver precisa fazer sentido para quem você é. Libra sofre profundamente quando o trabalho é apenas transacional. Quando é só trocar tempo por dinheiro sem nenhum significado maior. Porque Libra precisa de beleza em tudo que faz. Precisa sentir que contribui para algo harmonioso. Precisa que o trabalho seja uma extensão dos seus valores, não uma contradição deles. E se o trabalho atual contradiz quem você é, o desconforto que o alinhamento está trazendo é o empurrão que faltava para fazer algo a respeito. Sintonia 7. O alinhamento também vai tocar a forma como você cuida de si mesmo. Hábitos que não te servem vão se tornar mais visíveis. Padrões de autocuidado que estavam abandonados vão pedir para ser retomados. A desconexão entre saber o que é bom para você e realmente fazer o que é bom para você vai diminuir. Porque quando existe alinhamento, a sabotagem perde força. A sabotagem nasce do conflito interno. Quando uma parte de você quer comer bem e outra quer compensar emocionalmente com comida, a sabotagem ganha. Quando uma parte quer se exercitar e outra prefere a punição do sedentarismo, a sabotagem ganha. Mas quando todas as partes concordam, quando existe alinhamento entre o desejo de cuidar e a ação de cuidar, a sabotagem não tem espaço. E essa semana pode ser o início de uma relação diferente com o autocuidado. Não baseada em disciplina forçada, mas em vontade genuína. A vontade de se tratar como alguém que merece cuidado não porque deveria, mas porque quer. Porque finalmente entende que cuidar de si não é tirar algo de alguém.
É adicionar qualidade à única vida que tem. Sintonia 8. Quero falar sobre uma armadilha que pode surgir durante o processo de alinhamento. A tentação de alinhar os outros. Quando Libra começa a sentir clareza, o instinto imediato é querer que todos ao redor também sintam. Querer compartilhar, explicar, convencer. Querer que o parceiro, o amigo, o familiar entenda o que está acontecendo e se alinhe junto. Mas resista a isso. O alinhamento é pessoal. É interno. É seu. Tentar alinhar os outros é voltar ao padrão antigo de se responsabilizar pelo mundo. E essa fase está te pedindo exatamente o oposto. Está te pedindo para cuidar do seu alinhamento e confiar que cada pessoa tem o seu próprio processo. Quando você se alinha, a energia que emana de você muda. E essa mudança de energia influencia os outros sem que você precise dizer uma palavra. Eles sentem. Percebem que algo é diferente em você. E se estiverem prontos, se inspiram. Se não estiverem, não é problema seu. O seu trabalho é se alinhar. Ponto. Tudo mais é consequência. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Libra e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sintonia 9. E aqui chegamos ao ponto que traz tudo junto. A próxima semana é especial porque oferece algo que Libra raramente experimenta: coerência. A coerência de viver de acordo com o que sente. De tomar decisões que refletem quem realmente é. De se relacionar de forma que honra os próprios limites e desejos. De existir no mundo como uma expressão autêntica de si mesmo, e não como uma adaptação constante às expectativas alheias. Essa coerência é o que o alinhamento produz. E quando ela se instala, mesmo que por uma semana, o impacto é permanente. Porque uma vez que você sente como é viver alinhado, a tolerância com o desalinhamento desaparece. Você não aceita mais viver de qualquer jeito. Não aceita mais dizer sim quando quer dizer não. Não aceita mais sorrir quando quer chorar. Não aceita mais fingir que está tudo bem quando não está. E essa intolerância com o falso é o maior presente que o alinhamento pode te dar. Porque ela te protege. Funciona como um alarme que dispara toda vez que algo na sua vida sai da sintonia. E com esse alarme ativo, os desvios são corrigidos rapidamente. Os problemas não se acumulam. As relações não se deterioram em silêncio. A vida não escapa por entre os dedos enquanto você finge que está tudo sob controle. Sintonia 10. Preste atenção nas próximas horas e dias. O alinhamento já começou. Pode ser que você já esteja sentindo os primeiros sinais. Uma clareza incomum. Uma calma que não depende de circunstâncias externas. Uma certeza sobre algo que antes era pura confusão. Esses são os primeiros sintomas. E eles vão se intensificar ao longo da semana. Não lute contra. Não questione. Não peça prova. Apenas viva. Viva cada momento como alguém que finalmente está em sintonia consigo mesmo. E observe como tudo ao redor começa a responder. Como as portas se abrem mais facilmente. Como as conversas fluem com mais naturalidade. Como as decisões se tomam com mais leveza. Como a vida inteira parece funcionar melhor quando você não está mais lutando contra si mesmo. Esse é o poder do alinhamento. E ele está disponível para você agora, nesta semana, neste momento. Tudo o que foi dito se resume a isso. A sua próxima semana é sobre parar de lutar contra si mesmo e começar a fluir consigo mesmo. É sobre permitir que o que sente, o que pensa e o que faz sejam a mesma coisa. É sobre a coragem de ser coerente em um mundo que premia a adaptação. E é sobre a confiança de que quando você se alinha, o universo se alinha com você. Essa não é uma semana qualquer, Libra. É a semana em que a palavra alinhamento deixa de ser um conceito e se torna uma experiência vivida. Cada decisão que tomar, cada conversa que tiver, cada momento de silêncio vai ser uma oportunidade de praticar essa coerência. De ser real em vez de ser agradável. De ser verdadeiro em vez de ser diplomático. De ser inteiro em vez de ser fragmentado. E no final da semana, quando olhar para trás, vai perceber que algo fundamental mudou. Não as circunstâncias, mas a forma como você existe dentro delas. E essa mudança, que é a mais profunda de todas, é a semente de tudo o que vem a seguir. De todas as conquistas, de todas as conexões, de todas as realizações que estão te esperando. Elas começam aqui. Começam agora. Começam com o alinhamento que esta semana está te oferecendo de braços abertos. Você tem duas opções depois deste vídeo.
Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.